bailando en la comparsa, pim pam pum, la mulata Mercedes. Muda para aqui, muda para ali, muda para lá, coisa e tal, mas sempre eu com aquela ilusão do cinema comigo. Meu cunhado levou a máquina de cinema, aí já me interessei mais, porque eu via ele trabalhando, montou um cinema lá para funcionar lá em Pentecoste. Aí aumentava mais a curiosidade, né? Conhecer o filme, pegar, passar filme, aquela coisa. A realização do sonho veio em 49, com o emprego oferecido pelos padres da paróquia Nossa Senhora das Dores, onde funcionava o Cine Familiar. Eu trabalhava aqui pertinho da igreja e sempre os frades chamavam para fazer aqueles acertos nas cadeiras, fazer conserto das placas. E quando a gente ia, eles davam o ingresso para a gente ir ao cinema. Mas eu ia na intenção de fazer amizade, até que um dia eu arranjei emprego no convento. Não como no cinema, mas como pintor. Fui pintar as portas da igreja, eu já trabalhava. E o padre então me convidou para trabalhar no cinema, era o que eu queria. Seu Vavá foi se esforçando e chegou à função de operador de filmes. De 55 para cá, aí eu já fui diferente, porque eu já estava trabalhando na cabine, eu já trabalhava como operador do cinema. E quem trabalhava como operador era... Tem até um detalhe engraçado. Esse cinema que tinha aqui, o Cine Nazaré, ali em frente ao 3º Distrito, chamava-se Cine Odeon. Esse cinema, o operador, quando entrava, o pessoal batia palma, porque o operador tinha chegado. Quer dizer, você vê a empolgação do pessoal pelo cinema. Os poeiras estavam espalhados por toda a Fortaleza. Todos os bairros tinham cinema. Todos os bairros, sem exceção. Quilômetro 8 tinha, Maracanaú tinha, São Gerardo tinha 2 aqui, tinha o Nazaré e tinha o Familiar. Na Tristão Gonçalves tinha o Santos Dumont. Em Parangaba tinha o cinema Pio XII. Em Messejana tinha o cinema Messejana. No Mucuripe tinha o cinema Mucuripe. Aquele, por exemplo, lá do Cine Luz, na Praça da Estação. Tinha muitos cinemas, muitos. Aí eles chamavam poeira porque não, os cinemas do centro, o único que tinha geral era uma parte do cinema onde a cadeira não tinha encosto, era só um banco. Eles chamavam a geral. Aí a pessoa ficava ali sentada. Por exemplo, aqui era a geral do Nazaré, essa parte aqui. E ali era a cadeira. Cadeira o que era? Era uma cadeira de madeira, que ainda tem um modelo hoje em dia lá nos Messieiros, toda de madeira. Ou então, nos cinemas de luxo, por exemplo, o moderno, as cadeiras eram de palhinha. E não tinha geral. Esses cinemas de bairro geralmente foram criados por empresários improvisados de várias profissões, mas muitos foram criados pela igreja, né? Várias instituições religiosas criaram seus cinemas, e um deles, o mais importante, é o Cine Teatro São José, que era da Arquidiocese de Fortaleza, que foi cinema, o Cinema São José. Né? Ele era bairro distante, tudo que fosse distante da Praça do Ferreira era bairro. Como teve o Cine Centro, né, na Duque de Caxias, o Cine Nazaré, de grande memória na Praça do Otávio Bonfim, né, o cinema lá no Joaquim Távora e vários outros cinemas. Isso desde o início do cinema mudo. Ir ao cinema era um programa obrigatório para todas as classes sociais. Então as pessoas iam, principalmente as sessões especiais de sábado e domingo, ou sessões noturnas,
para assistir um bom espetáculo, mas também para encontrar os amigos, né, e se exibir. Né? O salão de cinema era um local em que as pessoas se apresentavam, se viam, né, se relacionavam. Era o melhor programa. Ia para a missa e depois entrava no cinema. Os frades tinham uma particularidade, porque eles tinham muito respeito e tinham uma censura especial. Quer dizer, filme que tinha muito beijo, muito pouca roupa nas mulheres, a gente tirava aquilo, recortava para não deixar aparecer. Eu vivi em uma época em que um frade que esteve aí, o Frei Leopoldo, ele separou as cadeiras que a gente chamava, tinha geral, tinha as cadeiras, era porque tinha um encosto, entendeu? Tinha um encosto, a cadeira tinha um encosto. As mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam do outro. Podia ser casado, ele chegava, a mulher deixa ficar sentada. Naquele tempo. Vocês não teve esse prazer de ver isso, não? O Cine Familiar existiu até 1968. Seu Vavá ficou um tempo parado, mas tinha outro sonho. Desta vez, o de montar o próprio cinema. Mas as salas de exibição foram fechando. Alguns cinemas não resistiram às novas regras e até mesmo ao regime militar. No auge da Revolução, o negócio começou a apertar, e fiscalização, Polícia Federal, toda hora, todo instante aqui, fiscalizando, carta de censura, se a gente tinha obrigatoriedade cumprida, que era 2 dias por trimestre de produção nacional. O cara era obrigado a arranjar filme brasileiro para passar de 3 em 3 meses, 5 dias de filme nacional. E aí o cinema começou a cair porque começou a chegar a fiscalização. Do fechamento de alguns cinemas, seu Vavá aproveitava para recolher o material para a montagem do próprio cinema e retomou as atividades do antigo Cine Nazaré, onde hoje 3 vezes por semana ele exibe filmes. Eu passo só para os amigos, para mim, tenho meus filmes, coisa e tal. Passo também muito DVD, passo VHS e tenho filmes. Seja com iniciativas como a do seu Vavá ou de grandes empreendedores como Luiz Severiano Ribeiro, a paixão pelo cinema permanece. Mudam os costumes, a tecnologia avança, mas a emoção ao ver a grande tela ao apagar das luzes continua. O mercado do cinema mudou. O produto filme hoje não é só a casa de exibição, sala de exibição. Ela está na televisão, ela está no DVD, está até no celular, né? Então, a mídia hoje é muito diferenciada, não é mais a sala. Apesar de ser diferente a forma de se assistir o cinema, ele continua com a mesma sedução, com o mesmo público e até com tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. Então o cinema não vai acabar, ele vai ter que se modernizar. E o povo não vai deixar de ir ao cinema. Por isso é que eu conservo isso aqui.